Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para a nossa nona aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, tá? É a nona aula do volume 2 aí que vai tratar da formação pessoal e social, tá? Então a gente está aqui na nona aula e a gente está falando sobre conteúdos, é a quarta parte aí sobre conteúdos e a gente está falando aí a segunda, a gente está falando a quarta aula já, né, sobre conteúdos. E a gente vai dar continuidade sobre o teminha de crianças de 4 a 6 anos, que seria pré-escola. Então são os conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, tá? A gente vai falar agora sobre a imagem, tá? A gente falou sobre orientações didáticas, nome, e a gente vai falar agora sobre a imagem, tá bom? O espelho, ele é um excelente instrumento. Gente, eu já falei isso aqui de 0 a 3 na creche, agora é de 4 a 6, tá? Senão vocês vão falar assim, pô, tá repetindo tudo. Realmente, mas é que aqui o contexto ele muda. O espelho na creche ele vai ter uma representatividade, na educação infantil pré-escola vai ter outra, tá bom? Vamos lá. O espelho ele é um excelente instrumento na construção e na afirmação da imagem corporal recém-formada. É na frente dele que os meninos e meninas poderão se fantasiar, assumir papéis, brincar de pessoas diferentes e olhar-se experimentando todas as possibilidades. Então, assim, vou mencionar mais uma vez aqui, né, no Harry Potter, pessoal, tem ali o espelho de Ogezed, né, que é o espelho dos desejos, que é o espelho que mostra ali como ele mostra a imagem que a criança gostaria de ver, né, que o adulto gostaria de ver. Então, assim, aquilo que você mais deseja, aquele espelho mostra o reflexo para você. E assim, o espelho ele vai funcionar mais ou menos assim para a criança, né? A criança ela vai olhar para o espelho, ela não vai se ver, ela vai se ver como um pirata, ela vai se ver como um piloto, aquilo que ela desejar, ela vai ver ali, e ela vai começar a brincar na frente do espelho, fazer coisinha ali, não é que ela é doida ou tá debochando, não, ela está vivenciando aquele momento, tá? Que para ela é tão importante. A criança ela vai se ver como no espelho de Ogezed lá do Harry Potter, né? Ela vai ver aquilo que ela quer ver, tá? É como assim, às vezes você se olha no espelho, né? Você fala, puxa, parece um presidente, né? Parece uma coisa assim, e você fantasia aquele tipo de coisa e você acaba se vendo mais bonito, tá? Então é um excelente instrumento aí para trabalhar a imagem na escola, tá? O espelho. Nesse sentido, a maquiagem, né, que as crianças podem usar sozinhas ou auxiliadas pelo professor, as maquiagens, fantasias diversas, roupas, sapatos e acessórios que os adultos não usam mais, bijuterias, né, são ótimos materiais aí para faz de conta nessa faixa etária. Ou seja, eu fui na casa de um amigo, gente, e a minha filha era um pouco menor, né, do que é hoje aí, acredito que uns 5 anos, né, mais ou menos. Minha filha tinha uns 7, 8 anos. E aí, a gente foi na casa de um amigo, um cara muito bacana. E quando chegou lá, a minha filha meio que sumiu, né? Aí eu falei, meu Deus, cadê minha filha, né? Eu e a minha esposa. E aí daqui a pouco desceu as meninas, as filhas dele, com a minha filha, né? E mais as sobrinhas lá. E elas estavam usando as roupas da mulher dele, né? As roupas de ir pra igreja lá, sapatos altos e vestidos. E fizeram um desfile de moda. E a gente assim, tipo, meio morrendo de vergonha. E aí a mulher falou assim, né? Ela falou, não, elas fazem isso direto, vestem minhas roupas, brincam ali de desfile de moda, né? E foi uma coisa bem legal, as meninas ali vestindo as roupas, coitada da mulher, né? Vestindo todas as roupas dela, tirando tudo do guarda-roupa e brincando de desfile de modas, tá? Então, é nisso que fala aqui, nesse sentido aí que fala, a maquiagem, né? Fantasias aí, roupas que os adultos não usam mais, alguns acessórios, eles podem ser aí fortes elementos, tá? Você faz de conta, para enriquecer o faz de conta das crianças. Com eles, né, com eles e diante do espelho, a criança consegue perceber que a sua imagem muda, sem que se modifique a sua pessoa. Você acaba percebendo que ela vai modificando ali a imagem dela, mas que ela continua sendo a mesma pessoa. Nós vamos falar agora sobre independência e autonomia. Nos atos cotidianos e em atividades sistematizadas, o que se recomenda é a atenção permanente à questão da independência e autonomia. Tá? Então, nos cotidianos, nas atividades sistematizadas, ali, aquelas que são direcionadas mesmo, se recomenda muito a atenção permanente aí nessa questão da independência e autonomia. Tá? Sempre buscar que a criança procure realizar as atividades sozinha, que ela tenha ideias ali, não que ela faça apenas aquilo que foi mandado, que ela fique pedindo ajuda para o colega para fazer a lição dela, porque ela diz que não sabe, porque a autoestima dela é tão baixa que ela acha que não é capaz. Não, a gente tem que observar aquilo ali e incentivar ela, tá? Sobre a sua independência e a sua autonomia.
O exercício da cidadania, ele é um processo que se inicia desde a infância, quando se oferecem às crianças oportunidades de escolha e de autogoverno. Por exemplo, quando os jesuítas trouxeram a educação para o Brasil, a educação era tradicional, ela era destinada aos interesses unicamente da igreja. Então, assim, não tinha aquela coisa assim de, a pessoa é ensinada a pensar, a ter ideias. Não, ele é ensinado a cumprir os objetivos da igreja, a ser submisso às vontades da igreja. E hoje, né, não temos mais aí a educação tradicional, temos aí uma educação emancipadora, que a gente tem essa intenção de formar um sujeito crítico, transformador, né, inovador. Então, assim, esse exercício da cidadania, ele começa logo cedo. Então, ele começa assim, com maior facilidade quando se permite que a criança, e dá a oportunidade que as crianças elas possam fazer escolhas, né? Possam ter um autogoverno, ou seja, assim, tomar decisões por elas próprias, tá? A capacidade de realizar escolhas amplia-se conforme o desenvolvimento dos recursos individuais e mediante a prática de tomada de decisões. Então, essa capacidade de realizar escolhas, elas vão se ampliando conforme aí o desenvolvimento da criança, tá? Também assim, né, o desenvolvimento da criança com os recursos individuais, né, e mediante aí a prática de tomada de decisões, ou seja, quando é permitido que a criança tome decisões, tenha ideias, tá, construa suas próprias concepções, aí ela tem ampliado a capacidade de realizar aí escolhas. Isso vale tanto para os materiais a serem usados, como para as atividades a serem realizadas, tá? Então, a criança escolheu o material que vai usar, tanto quanto para as atividades que ela vai realizar. Por exemplo, você fala assim, agora é aula de pintura com tinta. Às vezes a criança não gosta de usar tinta, pincel, né? Então, assim, dá lá, coloca lá, disponibiliza tinta, pincel, disponibiliza canetinha, giz de cera, lápis de cor. Cada um vai usar aquilo que quer, aquilo que tem vontade. Então, você não pode determinar o que a criança vai fazer, ou a ferramenta que ela vai usar. E muitas vezes ela fala, a gente vai pintar tal desenho. Não, se a criança quer fazer uma bola, deixa ele fazer uma bola. Se ele quer fazer um carro, você não pode falar assim, agora a gente vai fazer uma bola. Ele não quer fazer uma bola, ele quer fazer um carro, a menina quer fazer uma boneca. Tá? Então também, tanto os materiais quanto as atividades a serem realizadas, você dá a temática, e a criança, dentro da temática, ela vai fazer ali aquilo que ela tem mais facilidade, mais aptidão e mais desejo também. Podem-se criar situações em que as crianças fazem suas escolhas entre várias opções, em locais distintos ou no mesmo espaço. Então, assim, você também criar situações em que a criança ela tenha opções de escolher, olha, eu quero fazer aqui na sala, eu quero fazer no pátio, claro, sempre é supervisionado, as crianças têm que estar juntas ali, né? Olha, professor, eu quero ficar nesse canto, olha, eu quero ficar naquele canto ali. Tá? Então, tem também que se criar situações aí que as crianças elas possam fazer escolhas, né? E ter aí várias opções, né? Locais distintos aí, ou até mesmo no mesmo espaço. Esta pode representar uma ótima oportunidade de integração entre as crianças de diferentes idades. As crianças aí ter diferentes idades aí também, às vezes se juntar uma sala com outra um pouquinho maior, eles aprendem a conviver em harmonia ali, sem que os maiores tirem vantagem dos menores. No dia a dia da instituição, pode parecer mais fácil que o adulto centralize todas as decisões, definindo o que e como fazer, com e quando, com quem e quando, né? Então no dia a dia sempre acaba acontecendo o professor definir as coisas ali por uma questão de tempo, de logística, né? Mas não é muito legal, tá? Essa centralização ela pode resultar, contudo, num ambiente autoritário, em que não há espaço para o exercício da ação autônoma. A criança ela acaba não podendo tomar decisões ali porque o professor define tudo. E aí a gente volta para o tradicionalismo, que não pode acontecer, tá bom? Vocês vão perceber aí que melhorou o som um pouquinho, estava um pouco de chiado, porque eu fico aqui na cozinha todo isolado, né? Isolo as janelas, as portas para não subir som lá, porque são 6:30 da manhã e a família está dormindo, né? Sábado, e eu aproveito esse horário que é mais tranquilo, né? Eu não privo a família aí de um ambiente onde ninguém possa circular, então eu tô aqui na cozinha. E aí, como eu isolo tudo, às vezes fica bem quente, por isso que eu deixo o ventilador ligado. Mas começou meio que a atacar meu nariz aqui. Ó, vocês podem ver. Então eu acabei desligando um pouco, melhorou até um pouquinho o som, tá bom, gente? Se precisar se esquentar aqui, eu ligo mais um pouquinho, tá? Então peço desculpa aí pela interrupção. Então assim, aqui nós estamos falando, né, sobre essa questão do, muitas vezes, o adulto tomar todas as decisões, preparar a aula ali e não dar a opção da criança ter autonomia de escolha, tá? Isso é muito ruim, tá, gente? Volta lá para o tradicionalismo, isso não pode acontecer de forma nenhuma.
Oferecer condições para que as crianças, conforme os recursos que dispõem, para que as crianças aí dirijam por si mesmas suas ações, propicia o desenvolvimento de um senso de responsabilidade, ou seja, a criança aprende a ser mais responsável e correr atrás daquilo que é do seu interesse, né? Então tem que propiciar aí, dentro dos recursos, né, que dispõe na sala de aula, oferecer aí condições para que as crianças elas possam por si mesmas aí tomar decisões, né, nas atividades a serem realizadas. Tradicionalmente, as instituições escolares elas associam disciplina a silêncio. E vem a conversa como sinônimo de bagunça, indisciplina. Gente, a conversa ela tem que rolar solta na sala de aula. Tá? Você dá uma temática e deixa os alunos debaterem. Você não pode chegar por exemplo, você não pode chegar e querer que a criança ela fique sentada ali em silêncio, né? Deixa para conversar em casa. Puta, mas o colega dela tá ali, ela tem que interagir com ele agora, né? Porque a socialização, ela também causa, um dos grandes responsabilidades... É um dos grandes responsáveis, a socialização é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da criança, através da interação. Vygotsky já defendia muito isso, Vygotsky, Piaget, que é através da interação que a criança ela vai se desenvolver grandemente aí. Tá? Então tem que haver essa interação, a conversa mesmo, não pode haver gritaria, discussão, né? Mas tem que haver essa interação social aí o tempo todo. E o ventilador acabou, né? Tacou minha rinite aqui agora, gente. Embora mais consolidada no ensino fundamental, essa visão ela influencia também a prática na educação infantil, em que não raro o comportamento que se espera da criança é o da simples obediência, né? O silêncio, a imobilidade, tá? Embora isso se consolide com maior facilidade no ensino fundamental, gente, ela também influencia a prática infantil, tá? Tá faltando aqui, em que não é raro o comportamento que se espera da criança, tá? Que é o da simples obediência. Então, assim, muitas vezes o professor do ensino fundamental, do ensino infantil, ele também, né? Ele quer aquela obediência, ele quer todo mundo quietinho ali, porque, sabe, não tá afim, sabe? A mulher não tá afim ali, sabe, de conversa naquele dia. Não é, gente, se você não tá bem, não dá pra ir pra escola, né? Você trabalha com crianças e é aquilo ali. É como você trabalhar, por exemplo, numa caldeiraria ou num setor ali de metalúrgica, gente, com aquela barulheira, aquela coisa. Se você não tá bem, você não vai trabalhar. Tem como você chegar num setor de linha de produção com aquelas máquinas tudo funcionando e falar assim, gente, não faz barulho hoje? Não dá, né, gente? Então a mesma coisa na escola, tá? Tem que saber aí se preparar psicologicamente, porque a escola é barulho mesmo, a criança tem aquele contato o tempo todo ali. E nós precisamos fomentar esse tipo de coisa. Essa expectativa ela é incompatível com o projeto educativo. Essa expectativa, pessoal, da simples obediência, o silêncio, a imobilidade, tá? É uma expectativa, ela é incompatível com o projeto educativo que valoriza a criança independente, que toma iniciativas e coordena a sua ação com as dos outros, tá? Então, assim, um projeto educativo que valoriza a criança independente ali, que busca a autonomia da criança, né? Olha, tá até aqui embaixo. Que busca a autonomia da criança, né, que toma iniciativas aí, então é incompatível, né, uma escola que busca aí o silêncio das crianças, tá? A progressiva independência na realização das mais diversas ações, ela, embora não garanta a autonomia, né, que é uma condição, ela é uma condição necessária para o desenvolvimento. Então a independência, pessoal, ela não garante a autonomia da criança, mas ela é muito necessária para o desenvolvimento, tá? Essa independência da criança poder fazer as coisas sozinha e também poder trabalhar ali através da conversa, né, do diálogo, que torna a aula até mais agradável para ela. E como torna, né, porque a criança adora falar. Esse processo valoriza o papel do professor como aquele que organiza, sistematiza e conduz situações de aprendizagem, tá? Então é um professor ali que progressista, né, progressista, né, que é um professor que ele busca realmente a emancipação do aluno, tá? Um aluno crítico, um aluno argumentativo, tá? As disposições dos materiais e utensílios pedagógicos é um fator que interfere diretamente nas possibilidades do fazer sozinho, tá? Então essa disposição dos materiais, utensílios, tem que estar na altura da criança, tem que estar acessível a ela, tá? Isso aí interfere muito aí na questão da possibilidade do fazer sozinho, devendo ser também alvo de reflexão e planejamento do professor e da instituição. Você não pode ali ter os materiais todos guardados, trancados ali numa altura alta, em que a criança dependa do professor para poder acessar aquele material, tá? Uma sugestão é que os materiais pedagógicos, brinquedos, estejam à disposição, organizados de tal forma que possam ser encontrados sem a necessidade e interferência do adulto, dispostos em altura ao alcance das crianças, que eu acabei de falar.
em caixas ou prateleiras, né, sobretudo em ambientes especialmente organizados para brincar, como casinhas, garagens, circo, feira. Propiciar a ajuda entre as crianças é também recurso a ser explorado, tá? Então as crianças, ele procurar fazer com que as crianças ajudem umas às outras, né? E não cada um faça assim, ó, tipo, cada um que garante o seu. Não, cada um ajude a outra aí. As crianças, elas possuem conhecimentos e competências distintas, tá? Então cada uma tem o seu próprio conhecimento, né, de acordo com a sua evolução, suas competências distintas, né? Cada uma vai ter o seu tempo de aprendizado, tá? Elas não aprendem todas ao mesmo tempo ali. Criar situações para que prestem ajuda umas às outras, para calçar o sapato, para alcançar um objeto, para fazer o desenho, escrever uma palavra, né? Possibilita trocas muito interessantes, nas quais as crianças vivenciam essa diferença de saberes que é própria do ser humano em qualquer idade. Então, se a criança que sabe menos, ela vai aprender com aquela que sabe mais, né? A criança que sabe mais, ela fica feliz em poder ver o colega alcançando o nível dela de aprendizado também. Então, essa cooperação tem que haver aí, né? O professor tem que criar essas situações para que haja essa cooperação entre as crianças aí, nas mais diversas atividades. Então, a ajuda entre pares pode ser também um interessante recurso para facilitar a integração das crianças com necessidades especiais. Então, às vezes, fazer pares de crianças ali, porque às vezes tem criança com necessidade especial. E você vai, claro, alternando, né? Não vai também deixar a criança o ano inteiro com o mesmo parzinho. Então, toda aula você fala, ó, hoje você vai ser par desse, hoje você vai ser par daquele. E a criança ser par também da criança especial ali, para que a criança especial se sinta como uma criança igual às outras, apenas com necessidades especiais, e não uma criança diferente, tá? Uma criança que, poxa, eu não sou igual a todo mundo. Não, ele é igual sim, tá? Então tem que proporcionar essas situações também. Pode-se planejar situações em que as crianças sejam solicitadas a cobrar com o bom andamento das atividades, tá? A colaborar, gente, não é cobrar não, desculpa. Eu vi que ficou fora de contexto, né? Então pode-se planejar as situações em que as crianças sejam solicitadas a colaborar com o bom andamento das atividades, ou seja, assim, né, pedir que as crianças não baguncem na hora da atividade, tá? Evitar, por exemplo, gente, essa é uma atividade individual, então assim, vamos procurar não conversar durante essa atividade, ou então, olha, é uma atividade em grupo, então colabora com o coleguinha, né? Para que a atividade saia legal, tal. Então, sempre tem que o professor aí planejar esse tipo de situações também. O professor, ele pode, por exemplo, distribuir tarefas para que transformem um espaço numa oficina de artes plásticas, ou que arrumem a mesa para o almoço ou para o lanche. Então, assim, a gente não é botar a criança para trabalhar na escola, mas permitir que eles aprendam a fazer suas próprias organizações, né? Preparar a sala para determinadas atividades ou situações ali, por exemplo, você vai dar uma festinha, vou fazer na sala, né? Põe ali, pede que eles mesmos ajudem a preparar ali a mesinha, né, do lanche, para ficar uma coisa bem organizadinha, tá? Do piquenique, tá bom? Então, distribuir aí tarefas para que as crianças aprendam também o senso da responsabilidade e da cidadania. Vale lembrar que as possibilidades de cooperação oferecidas pelo trabalho em grupo, em que as crianças conversam sobre o que fazem e se ajudam mutuamente, constitui-se num valioso recurso educativo. Então, gente, as possibilidades de cooperação, né, oferecidas aí pelo trabalho em grupo, né, ela é um valioso recurso educativo, ou seja, você está trabalhando a educação, a formação da criança a partir do momento que você possibilita ela de cooperação, né, possibilidades aí de cooperação entre as crianças, tá? Além da troca de ideias, o confronto de pontos de vista que o trabalho em grupo propicia é um fator fundamental para que as crianças percebam que sua opinião é uma entre outras possíveis e para que possam assim interagir suas ideias às dos demais numa relação de cooperação. Então, assim, essa questão da troca de ideias, gente, permite aí que as crianças confrontem umas às outras, né? Fala assim, pô, mas eu penso dessa forma, mas eu penso da outra. E eles ali percebam que a opinião deles não é única no mundo, que ela não é a mais importante. Cada um tem uma forma de pensar e dessa forma, um respeitando o outro ali, a criança vai ampliando, né, a sua gama cultural, percebendo ali que, puxa vida, aprendi mais uma coisa nova, né? Ó, vamos fazer um pouquinho do meu jeito, depois a gente faz do seu, né? Então, também aí vai criando uma relação de cooperação à medida que a criança vai respeitando e vai vendo a sua opinião respeitada também. Outro aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é que a criança tenha referências para situar-se na rotina da instituição, tá? Quando a gente fala sobre referências,
referências principalmente dos adultos, né? Que nem o professor fala assim, olha, tem que lavar a mão quando volta, sai do banheiro, né, e tal. Aí de repente o professor vai no banheiro e a criança vê o professor sair ali, não está com a mão úmida, não está com a mão molhada, e fala, professor, você não lavou a mão, hein, seu porquinho, né? Ou então, olha, tem que lavar a mão antes de comer alguma coisa. Aí o aluno vê o professor indo direto para o refeitório, chega lá, pega lá a comidinha, fala, professor, você não lavou a mão antes de pegar a comidinha. Então a criança tem que ter referências, né, sobre atitudes ali para que ela possa se apropriar daquilo, né? Crianças não aprendem com conselhos, gente. Criança aprende com exemplos, tá? Então, o professor precisa propiciar essas referências para a criança, para que faça sentido para ela aquilo que é passado para ela, tá? Então, para que ela possa se desenvolver aí, a referência para se situar na rotina de uma instituição, ela é muito importante, tá? Quando se está num... Deixa eu ver aqui o tempo. Tá. Quando se está num ambiente conhecido e em que pode antecipar a sequência dos acontecimentos, tem-se mais segurança para arriscar e ousar agir com independência, tá? Então, quando você está trabalhando com a criança num ambiente que ela já conhece ali, né? Então, ela pode antecipar ali uma sequência de acontecimentos, por exemplo, assim, como que eu posso dizer? Ela está andando ali no pátio, ela sabe que logo em seguida tem uma escada, né? Então ela não vai, por exemplo, correr porque ela sabe que tem uma escada, ela vai cair e se machucar. Gente, isso é um exemplo esporádico, bobinho que eu estou dando aqui, só para vocês entenderem, tá? Quando você está num ambiente mais conhecido, aí a criança ela pode antecipar sequências, né, de acontecimentos aí, né? E aí ela ter mais segurança para arriscar, ousar agir com independência. Ou seja, eu posso correr porque aqui não tem um degrau. Olha, eu não posso correr porque ali na frente tem um degrau e eu vou cair. O conhecimento da sequência da rotina é também fator que favorece o desenvolvimento da autonomia. Então a criança reconhecer a rotina, né? Falar, olha, eu chego na escola, eu tenho que pôr a agenda na mesa do professor. Aí a gente vai tomar café, mas antes de tomar café eu tenho que lavar a mão. Acabei de tomar café, aí eu já vou no banheiro, porque aí vai dar lição, né? E aí eu não vou ficar interrompendo a aula. Olha, acabei de fazer xixi, eu preciso lavar a mãozinha, secar, né? Aí eu vou para a sala para que a gente receba a atividade, a gente possa aí fazer uma roda de conversa e tal. Então, o conhecimento dessa sequência de rotina contribui bastante aí para o desenvolvimento da autonomia. Pode-se pensar, né, em organizá-lo, esse conhecimento, né, por meio de instrumentos que se utilizem das novas conquistas no plano de representação, ou seja, a crescente familiarização com linguagens gráficas, como o desenho e a escrita, né? Ou seja, também, né, pessoal, você fala assim, olha, os professores têm aqueles quadros que eles colocam assim, né, sobre, tem um cafezinho, antes do café, lavando as mãos, né, voltou do café, banheirinho, e assim, né, aqueles quadros sequenciais que os professores fazem, né? Então, são linguagens gráficas aí que auxiliam bastante as crianças aí nessas novas conquistas aí no plano da representação. Assim, a elaboração de quadros e tabelas, acabei de falar disso, desculpa. A elaboração de quadros e tabelas onde as atividades fixas de cada dia, de cada semana, estejam registradas, podem constituir-se uma interessante atividade, que foi o que eu acabei de falar. Uma vez produzida a tabela, constitui-se um instrumento a ser consultado pelas crianças para poderem se guiar com mais independência na sucessão de atividades a serem realizadas. Então essas tabelas aí acabam auxiliando a criança aí, né, nas atividades, né, na sequência das atividades que são realizadas no dia dela. Para favorecer o desenvolvimento da autonomia, é necessário que o professor ele compreenda os modos próprios das crianças se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construírem conhecimentos. Então, assim, primeiro, né, o modo das crianças se relacionarem, né? Às vezes a criança está ali, uma discutindo com a outra, mas você conhece ela, sabe que elas são amigas, e que elas estão tendo uma discussão amigável, ou até mesmo sobre a lição, né? Não, a lição não é assim, a lição é assado. Não, eu acho que é desse jeito. Então é uma discussão amigável, onde eles vão ali procurar entender a visão do outro, tá? Então o professor favorece muito, né, o desenvolvimento da autonomia quando o professor ele compreende esses métodos próprios de relação das crianças aí, né? O modo delas agirem, delas sentirem, pensarem. Tá? Então ajuda bastante aí quando o professor tem essa compreensão. Vamos falar agora, pessoal, do respeito à diversidade. Nossa, essa temática aqui da independência e autonomia foi bem grande, né? Pegou quase a aula toda. Vamos falar aqui do respeito à diversidade para a gente poder encerrar a aula. Para que seja incorporada pelas crianças a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e particularidades,
precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. Então, assim, as crianças, né, a gente precisa trabalhar com elas essa aceitação do outro, do diferente. Por exemplo, nós temos um evangélico, nós temos um católico, nós temos aí, no caso temos muitos bolivianos aqui na cidade de Guarulhos, e eles têm uma religião própria que eu nunca lembro qual que é o nome da religião. Islamismo, sei lá. E para que as crianças elas respeitem aí as particularidades culturais, né, religiosas, né, das outras crianças, elas precisam ver isso nos adultos. Muitas vezes você tem ali na escola ali um evangélico, ele não fala com o professor porque o professor é espírita, ele acha que o professor faz macumba e mata galinha ou qualquer coisa assim, e aí ele não gosta de contato com aquele professor. Ou então o professor, como que eu posso dizer? Ele defende um partido político, você defende outro, então você não quer contato com aquele professor porque a cultura política de vocês é diferente. Então, a criança ela percebe que você não tem um bom relacionamento entre adultos, ela vai dizer assim, por que eu tenho que ser cooperativa com meu colega? Por que eu preciso respeitar a opinião dele, se nem o professor respeita a opinião do outro colega, né? Então, gente, é uma coisa a ser trabalhada, tá? Eu já falei, a criança ela não segue conselhos, ela segue exemplos. Então, se ela vê o adulto se comportando de uma forma negativa, ela não vai seguir a orientação daquele adulto, tá? Se ela vê que ele mesmo não cumpre a própria regra que ele estabeleceu, tá? Que foi trabalhado ali. Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades, de conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso. O respeito a essa diversidade ele deve permear as relações cotidianas, tá? Então, começando ali pelas diferenças de temperamento, cada um tem uma forma, né? Um é mais calmo, um é mais nervoso, né? Um tem um conhecimento maior do que o outro, porque o outro ainda não alcançou aquela fase. Até as diferenças de gênero, né? Menino, menina. A etnia, né? Olha, eu sou brasileiro, eu sou boliviano, eu sou índio, né? E de credo religioso também, né? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, né? Eu sou budista, né? E por aí afora. Então, cada um respeitando as diferenças do outro, né? O respeito a essa diversidade, ele tem que permear as relações cotidianas, tá? Porque se você não respeita o seu colega, você acha que só você está certo, a tua igreja é a certo, o teu time é o certo, o teu partido político é o certo, então, gente, fica difícil conviver em sociedade, tá bom? Uma atenção particular ela deve ser voltada para as crianças com necessidades especiais, que devido às suas características peculiares, elas estão mais sujeitas à discriminação. Então, as crianças veem uma criança na cadeira de roda, nossa, eu não quero chegar perto dele e tal, né? Pensa que a deficiência da criança, por exemplo, é uma doença contagiosa. Então elas estão mais suscetíveis à discriminação. Então é muito importante o professor trabalhar também que ela é uma criança igual, mas que ela tem diferenças, tá? Assim como todo mundo. Ao lado dessa atitude geral, podem se criar situações de aprendizagem em que a questão da diversidade ela seja tema de conversa ou de trabalho, tá? Então, assim, pode-se criar aí situações de aprendizagem onde fala da diversidade, por exemplo, da diversidade, mas também daquilo que as pessoas têm em comum, tá? Das semelhanças. Por exemplo, tem um filme que atualmente está no Netflix, tá, pessoal? Não sei se a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, se ainda vai estar lá no catálogo. É um filme muito bacana, chamado Escritores da Liberdade. Eu vou deixar a descrição aí no link, tá? Para quem quiser, tá? Desculpa, pessoal, eu vou deixar o título aí na descrição para quem tiver interesse de assistir, que chama Escritores da Liberdade. E lá a professora vai dar aula no grupo de periferia, e é um grupo ali que tem muitas gangues, é um bairro que tem muitas gangues, e que os latinos não gostam dos brancos, os brancos não gostam dos negros, e ninguém gosta de ninguém ali. Tá? Então é um povo muito violento, e a professora um dia, ela vê que não vai conseguir trabalhar com aquela turma, ela faz o quê? Ela faz um risco no chão da sala e fala, eu quero que todo mundo dê um passo na direção do risco. Cada pergunta que eu responder, cada vez que eu acertar, a resposta for positiva, vocês dão um passo. Se a resposta for negativa, vocês dão um passo para trás. E ela foi brincando, ela começou a fazer pergunta, ela começou assim, quem conhece uma pessoa que morreu, né? Aí todo mundo deu um passo. Quem perdeu um amigo numa guerra de gangue, deu passo, né? E aí, cada vez que ela fazia pergunta, um ia para frente, um ia para trás, e ali eles começaram a ver que eles não tinham apenas diferenças, eles tinham semelhanças também, e eles tinham que se unir por aquilo que eles tinham por igual, e não por aquilo que diferenciavam eles, porque são as diferenças
né? As diferenças deles ali que estavam causando tudo aquilo. Então eles começaram a ver que mesmo sendo diferentes, eles tinham vidas iguais, parecidas, né? Então foi muito bacana, muito positiva aquela experiência. Então assim, é muito legal também trabalhar, criar essa situação de aprendizagem, mostrando ali que todas as pessoas são iguais, mas cada um pensa de uma forma diferente e que cabe aí ao respeito para o bom convívio social, tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui nessa aula e não deixem de se inscrever, de dar aquela curtida, tá bom? E de acompanhar as aulas seguintes aí também para o estudo ficar completo, tá bom? Bons estudos, pessoal, até a próxima aula.